Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 539. E aí, Bia Firoto, tudo bem? Tudo bem, vocês não conseguem ver, mas eu tô com a calcinha por cima da calça hoje pra gravar. Ale Maron, e aí, Ale? De volta, saudade, hein? Um minuto, que eu vou chamar o Ale Maron. Só um minutinho. Pronto, agora pessoal, sim. Cheguei. Completamente Tô na diferente. Aí assim, ó, tá na área. Aí é mais largadinho. Eu amo. Ai, meu Deus. Mas teve explicação, né? Eu gostei da explicação. Ó, vamos falar de Superman, de James Gunn, que estreou agora no dia 10 de julho Isso. no Brasil. E o blockbuster do momento, né? O blockbuster do verão americano, do inverno brasileiro, Isso. certo? Não, a máquina da Warner foi colocada em... Assim, nunca vi, em muitos anos eu não vi a Warner jogar tanto dinheiro. Falou, vai ser agora, né? Dinheiro, Vai ser dinheiro. Toma dinheiro, joga esse. dinheiro. Elegemos esse. Isso. Muito bem. Mas antes... Siga @CinemáticoPod nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Tem cortes. Bia Fioroto, né? Dando Tesourinha toda a de sua... ouro. Isso, tesourinha de ouro. Muitos cortes para você conferir nas nossas redes. E também quando tem democracia para votar aqui nos... Quais serão os filmes e séries. Exatamente. É lá no nosso Instagram que você vai ser avisado. Então, siga, tá? E também você pode, se você estiver ouvindo a gente no áudio, pode ver a gente no YouTube, youtube.com/b9. Você se inscreve aí no canal, comenta, participa. Certo, lembrando que nós somos pessoas como você e temos sentimentos. Então, por favor... Não somos uma sec unit. Na próximo episódio vocês vão... Então, Vocês vão comente saber. com gentileza, tá bom? Muito bem. Até porque, Então é gente, isso. por favor, né? Afinal de contas, nós temos que ser pessoas do bem, temos que Isso. ajudar as pessoas, Exato. temos que realmente Será? Amar a humanidade. Esses que amar tempos a estão meio em humanidade. dúvida, a galera tá meio em dúvida. Não, Será? mas né? O que acreditar que a gente... nas pessoas é o verdadeiro punk Isso. rock. Perfeito. Pra pauta? Vamos! Pauta! Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. Recently, you've come under a lot of fire for I what know, some it's a might. lot of it's fire, it's a but- lot. Today, the Secretary of Defense said he was going to look into your actions. That's funny. My actions? I stopped a war. Maybe. Not maybe. I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States representing will cause anybody more except for me. problems around the world. And doing good. I would question myself in the same situation and consider the consequences. People were going to die. Hey, buddy. Eyes up here. Muito bem, Bia, quer começar pelo nosso amigo James? Ô, Já passou por gente. aqui no Cinemático, né, James Gunn? Já falamos dele aqui várias vezes antes. James Gunn, esse homem que passou por muita coisa nessa puta vida, né? Ele agora tá com 58 anos, ele é estadunidense, já viveu de um tudo. Atualmente, além de cineasta, ele é co-CEO da DC Studios. Ah, tem carguinho engravatado, Tem então. cargo, ele é C-level, mo. Ah, Fala C-level. dele. Fala Não é só- dele, ele é C-level. Ele não é só criativo, não, ele manda. Mas enfim, ele já trabalhou em roteiros e direção de obras como Scooby-Doo 1 e 2,
Ah, é verdade. Esses dias eu revi Scooby-Doo. Toda vez que aparece o nome dele, eu falo... o James Gunn aí, né? Isso. Madrugada dos Mortos, Seres Rastejantes, Os Guardiões da Galáxia 1, 2 e 3, a série do Pacificador, Esquadrão Suicida, que veio logo depois do filme Esquadrão Suicida, né? Que foi Esquadrão Suicida 1. Uma merda, gente, vamos recomeçar, não é nem o 2. De novo. Faz de Vamos novo. de novo. Finge que aquela merda não aconteceu. Isso, não existiu. É isso. E aí, lembrando pra vocês, pra quem não se lembra ou para quem não sabe, ele foi da Marvel por muitos anos. E aí ele foi demitido. Só antes de você falar da demissão, mas o Guardiões da Galáxia não é qualquer coisa, né? Assim, não foi qualquer job que ele fez na Marvel, né? Ele pegou um grupo que era de nicho, que não era o público geral que conhecia, e transformou numa coisa mais pop. Numa grande coisa, assim. Principalmente o primeiro Guardiões da Galáxia, na minha opinião, é um dos grandes filmes da Marvel, Os né? três são bons. Os três são legais. O 2 é um pouquinho pior. Isso. Mas não é Dá uma merda, derivadazinha e tal, sai um pouquinho do tom de qualidade, mas o terceiro é muito legal também. O terceiro é legal, mas o 1 eu saí do cinema, assim, acreditando na humanidade, falando, porra, é isso aí, cinema de super-herói é assim que tem que ser feito, né? A Marvel, quando acerta muito. Então, é isso, né? Bom, ele não fez lá filmes da Marvel que passaram e a gente nem lembra mais, tipo, Shang-Chi, Imortais lá, como que é? Imortais? Eternos. Eternos, isso, imortais, inexoráveis, como é que é o nome do filme? Pode ser. Isso. Enfim, aí segue aí deu treta, né? Deu treta, em 2018, inclusive eu era repórter no Judão nessa época, a gente cobriu bastante isso. Nessa coisa de tweets antigos, vamos recuperar tweets antigos das pessoas e enquadrar elas e tal. James Gunn caiu na malha fina. Na malha fina! E aí encontraram tweets antigos dele sendo racista, fazendo umas piadas esquisitas que tinham a ver com pedofilia, enfim. Coisas de 2009, 2010 era uma coisa assim. E aí não teve conversa, ele foi demitido da Marvel. E aí, o que eu lembro de cobrir nessa época? Que uma parte significativa dos fãs da internet, assim, eles ficaram bem do lado do James Gunn, na verdade. Porque o caso dele foi um caso de, porra, mas ele mudou, ele claramente mudou. A obra dele reflete a mudança. Não é só que ele falou, desculpa, eu estou em desconstrução. É que realmente evoluiu, né? Assim como a gente também fazia piadas horrorosas em 2010. Eu nunca. É verdade, com exceção do Maron. Nunca fiz piada sobre corpo feminino, nada. Nunca fiz. Exato, eu também nunca não. aconteceu. Ninguém fez. Eu nunca comentei sobre a aparência das pessoas. Isso. Então, enfim, o James Gunn, ele começou a ser sondado pela DC. E aí ele entrou na DC pra fazer o Esquadrão Suicida, pra consertar a merda do Esquadrão Suicida. E aí lá ele foi... O vencedor do Oscar Esquadrão Suicida. Exatamente. Ele ganhou uma licença pra voltar para a Marvel, pra fazer um último trabalho. Ele já havia se aposentado, mas voltou para um último trabalho. Que foi finalizar finalizar Guardiões da Galáxia, fazendo Guardiões da Galáxia 3. Que tem um final muito fofinho, inclusive eu gosto muito. É muito legal. Vamos falar sobre o filme, porque assim, Super-Homem, pra que se você não sabe, se você não está lembrado, eu tenho certeza que isso está no HD de Alexandre Maron. Primeira vez que ele apareceu, Action Comics 1938. Antes da Segunda Guerra Mundial, até, né? Então, é o personagem que lança a ideia do super-herói, de um ser superpoderoso, não sei o que lá. Exato. Então, nós temos 87 anos de carreira de sup por aí. Antes desse filme que a gente vai falar hoje surgir, a DC tinha oferecido pro James Gunn em 2018 o mesmo personagem. Irmão, vem aqui, você vai fazer o Super-Homem, vai ficar tudo bem, o pai te ajuda, o pai te dá a mão. E aí, na época, ele negou. E aí eu li em entrevistas que ele ficou meio intimidado com a ideia de fazer um filme do Super-Homem, que é, né, o maior de todos, o primeirão. 2018 era o quê? Já tinha os filmes do Henry Cavill lá? Já tinha? O Henry Cavill é 2013. Ah, tá. Aí o outro é de 2016. E aí 2017 foi aquele desastre da Liga da Justiça. Ah, então já tinha rolado tudo. Já tinha...
Tá. Já entendi. tinha visto Eles já Liga da estavam em Justiça preto e crise branco. clara, assim. Estavam numa crise muito clara e tal. Exato. Mas eu acho que, assim, o meu ponto aqui sobre a história dele receber a proposta do Superman em 2018 é muito interessante porque, assim, ele não era uma aposta, né, imediata na cabeça de ninguém. O cara só tinha feito filme sobre as pessoas meio fora do normal e tal, não sei o que, filme B e tal. Aí de repente chama ele, eu achei muito maneiro porque, assim, ele fala, cara, não é pra mim. Ele achou que era coisa demais pra ele e tal, não sei o quê. É. Mas é um cara que, se você olhar a filmografia dele, que tem muito filme pequeno, barato e tal, não sei, mas como diretor, é muito consistente a filmografia dele. Então, na verdade, assim, uma aposta interessante, assim, alguém lá na DC tinha um ponto de vista e falou assim, esse cara faz, ele é capaz. Eu acho que não tinha muito risco nisso, não. Porque a Marvel com Guardiões da Galáxia, ele já tinha provado que tinha né? Mas é que Exato. eu acho que ele tem um niilismo. Ele é super fofinho no final. Ele tem uma característica muito engraçada que é assim, ele tem essa zoeira e tal, não sei o que, né? Mas no fim é amarrado por uma fofurinha, né? Por emoção, Sempre, todos os filmes dele são super... Mas essa característica às vezes ficou em segundo plano. Muita gente lembra do James Gunn pela violência, pelos exageros, pelas cenas com música, ação, não sei o que lá, Tyrion, que estão aqui no filme e tal. Mas era uma... bom, tanto é que ele não topou fazer imediatamente. Ele ainda passou por um processo de falar, eu vou fazer esse filme agora e tal. Exatamente. Na época, inclusive vocês falaram que ele estava acostumado a fazer um filme de uma trupe esquisita. Foi por isso que ele pegou o Esquadrão Suicida e falou, não, deixa eu fazer isso aqui primeiro, vai, que eu já tô mais aqui, já entendo mais como é que faz grupinhos, depois a gente vai ver. E até que agora é a hora de finalmente estrear o Super-Homem dele. Como eu falei, é o começo de um novo universo DC. Então tem Superman, que a gente viu agora. Em breve vem aí Supergirl. Tem a nova temporada do Pacificador. Vai ter um novo filme de Batman e Robin, chamado por enquanto de The Brave and the Bold. Vai ter um novo filme de Mulher Maravilha. Eu espero que alguém abandone. Vamos largar as mãos de Gal Gadot, pelo amor de Deus. Com certeza vamos lá. Outra pessoa, pessoal. Outra pessoa chama, não sei, chama Paula Oliveira, ela faz tudo. Enfim. Ela é de Heleninha Reutemann, a Mulher Maravilha. Vão ter outros personagens da DC que vão ganhar filmes, tipo o Monstro do Pântano e outros menos conhecidos do público geralzão. Acho que fazendo também uma coisa bem James Gunn, que é pegar aquela galera que é meio esquecida ou pouco conhecida e trazer para os holofotes também para ter um frescor. Enfim. Primeiro, esse filme era para se chamar Superman Legacy. Ou em português ficaria O Legado. Só que ele contou que ele limou esse subtítulo pra Rolling Stone porque ele falou que tá muito cansado de nome do super-herói, : subtítulo. Ele achou uma merda e falou assim, não, chega, vai chamar Superman e Supergirl vai chamar Supergirl, acabou. E aí ele foi contando ainda pra Rolling Stone que anos atrás ele de fato não ia conseguir fazer esse filme porque ele costumava gostar de provocar as pessoas, ele era insistente nisso. E ele diz que essa parte dele não morreu completamente, mas que hoje ele é bem mais sentimental. E acredita, e essas são palavras dele, em valores humanos básicos. Ele não diz o que são os básicos, mas eu, olhando a obra dele, consigo imaginar que é isso. Valores humanos básicos, tipo empatia, né? Tipo, querer que as pessoas fiquem bem e por aí vai. E aí ele sente que Guardiões da Galáxia foi um bom jeito de começar a mostrar esse lado dele. E que talvez, se fosse no passado, ele traria a natureza pura e verdadeiramente bondosa do Super-Homem com um desdém, tipo, zoando da cara dele, fazendo muita piada com isso. Porque o Rocket e o Star-Lord são heróis, mas eles têm, tipo, uma raiva pra cobrir, é bem diferente, o Super-Homem é 100% outra coisa. E ele contou que hoje em dia ele tem muito menos receio de abraçar essa característica do bom porque é bom, do virtuoso por fazer a coisa certa. E aí ele teve uma jornada criativa muito legal pra pensar nesse Super-Homem sem fazer pouco dele, admitindo que o cara é assim,
E ele, inclusive, falou que o amor que os amigos dele deram pra ele depois dessa grande crise de imagem que ele teve em 2018 ajudou ele a ficar mais confortável em ser vulnerável, em ser ele mesmo. Não precisar ficar tentando fazer muita firula pra impressionar o público. É tipo, cara, o Super-Homem é esse... Não preciso mudar, não preciso fazer outra coisa. Ele é o que ele é, e as pessoas conhecem ele assim. Portanto, ele vai seguir dessa forma. Boa. Outra coisa, ele falou que a cena que foi pro trailer, inclusive, da Lois entrevistando o Clark Kent como Super-Homem, foi um puta lance pra ele, que ele ficou um tempão fazendo isso, porque foi a primeira vez que ele escreveu um diálogo sério, de duas pessoas falando sério, que assim, tem uma ou outra piadinha ali, dá pra soltar um arzinho pelo nariz, mas na real é um debate de duas pessoas que pensam diferente sobre um mesmo assunto, uma delas vai ficando muito nervosa, e aí ele falou, o recurso cômico tem uma coisa interessante ali, que é, você mantém a plateia sempre rindo, sempre engajada, sempre respondendo pra você. Um assunto sério, um papo sério, não tem isso, né? Então você só tem que confiar que o público tá ali com você nessa, que vai prestar atenção e que vai entender. E deu certo. É muito louco, porque diz que foi a primeira grande cena deles dois juntos, né? É. Foi a primeira cena que eles filmaram, Que demoraram. eles gravaram, é. Eles começaram por esse embate, que é provavelmente uma das maiores surras que o Superman já tomou em toda a sua vida. O James Gunn, originalmente, ele é um roteirista. Ele se via como roteirista, ele, enfim, claramente é um diretor habilidoso e tal, não sei o quê. Mas ele se vê como roteirista, né? E assim, os trabalhos que muita gente zoa dele, por exemplo, o Scooby-Doo e tal, mas assim, ele sempre adorou animal, sempre adorou bicho. Isso tá bem presente no que ele faz e tal. E eu acho que tem uns pontos de virada muito interessantes aí. Ele faz um filme chamado Super. Isso, que é com o Rainn Wilson, que é o Dwight do The Office. E esse filme é sobre um cara que meio entra numa crise de identidade, porque a vida dele dá uma virada e tal, e ele meio que adota a ideia de ser um super-herói sem ter poder, sem ter nada e tal, não sei o quê, e fazer o bem, sei lá o que e tal. E é uma coisa legal quando você vê os trabalhos de roteirista, diretor, que as palavras são dele, né? Quer dizer, tem pontos de vista ali importantes e tal. Então tem um monólogo no final do Super que é muito sobre essas coisas, sobre valores básicos da humanidade e tal. Então assim, já tava lá. Só que eu acho que é essa coisa, que ele ainda era muito zoeira, né? Ele precisava quebrar sempre essa empatia, esse carinho e tal, sempre, né, ficava meio desconfortável e tal, ele precisava quebrar com alguma piadinha, com alguma coisa e tal. Mas já tá lá. Esse filme é o filme que ele diz que levou ele a conseguir fazer o Guardiões. Que é quando a Marvel contrata ele pra fazer Guardiões e tal, não sei o que é provavelmente a grande virada da carreira dele, porque ele provou que era capaz de fazer blockbuster de verdade e tal, não sei o que, com habilidade, com qualidade, Então é muito legal ver isso. Acho que tem uma observação que eu queria fazer, Bia, sobre o James Gunn, que é um pouco lateral, mas que tem a ver com a discussão do filme agora, que é o seguinte. Em 2019, depois de ele ter dito que não ia fazer Super-Homem, ele produziu um filme, que eu acho que o Merigo com certeza viu, não sei se você também viu, que é o Brightburn. Ele é o produtor do filme. Aquele do menino lá que é o demoníaco. Superman, que é o Superman do mal. Ah, eu vi esse filme, verdade, é muito foda. Verdade. Ele é produtor desse filme, não tem... pelo menos ele não traz pra si nenhum tipo de input criativo, ele meio que foi o cara que tornou tudo possível e tal, não sei o quê. Ele é produtor do filme, é produzido por um primo dele e por um dos irmãos dele, tá? E esse filme é assim, a essência de... Se o Super-Homem tivesse dado tudo errado, esse era o Brightburn e tal, não sei o quê. Então tem umas passagens, né? Tem umas paradas que essas pessoas, que esses artistas fazem na carreira deles, que assim, mas ele foi lá, esse roteiro ele leu. Pra né? quem ficou curioso, tá na Netflix, pra vocês verem. É um filme interessante, bem legal. imperfeito, mas com umas ideias interessantes, medianamente executado, assim, quem gosta de filme de gênero vai gostar mais do que quem não liga tanto pra isso, porque a ideia é interessante, mas a execução vai e vem e tal. Mas essencialmente se um ser superpoderoso caísse no mundo e não tivesse os valores, né, estabelecidos, poder sem nenhum tipo de controle,
o que ia acontecer? E o garoto é um serial killer, de certa forma. Vira um serial killer e tal, não sei o quê. Então tem ideias que estão ali que ecoam. Assim, é obviamente uma paródia de terror do Super-Homem e tal. Esperava-se até que alguém fosse fazer uma continuação. Ele falou que, bom, ele vai estar fora, ele não pode se meter numa continuação desse tipo agora e tal. Mas acho que fala muito sobre essas discussões, assim, até sobre o que não fazer num Super-Homem, né? E eu acho que esse filme tem uma coisa interessante porque ele conversa com o Super-Homem do Zack Snyder, com algumas escolhas feitas pelo Zack Snyder que foram polêmicas e que conversam com o Super-Homem de hoje em dia. Muito bem. Sinopse. Vamos, sinopse. Essa foi retirada do perfil Já viu este filme? Achei bonitinho, que é uma pergunta, o nome do perfil. Superman, um jovem repórter de Metrópolis, embarca em uma jornada para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent. Muito bem. Repercussão no Rotten Tomatoes, 83% de aprovação da crítica versus 93% do público. Letterboxd 4 de 5 é a média. Metacritic 68 de 100. Enfim, bem aprovado aí por crítica e público. E o dinheirinho tá entrando como a Warner esperava? Bom, 225 milhões para fazer o filme. Hoje é terça-feira, dia 15. O filme estreou dias 10 e 11 pelo mundo, né? E a gente já tem arrecadação de mais de 220 milhões de dólares só no primeiro final de semana. Olha Fica só. tranquilo. Cara, Que bom investimento. fiquem tranquilo. Então, a gente só passou por esse primeiro final de semana, né? Ainda vai ter muito mais. Foi a terceira melhor bilheteria de estreia nos Estados Unidos esse ano, perdendo só pro filme do Minecraft Nossa, esse Minecraft. e pro Lilo e Stitch, que também estreou muito bem, mas perdeu por pouco. Tá em terceiro lugar, que ainda é um excelente lugar. É também a maior estreia de um filme de Super-Homem nos cinemas, que antes era do Zack Snyder com o Homem de Aço. E agora é tudo nosso e nada deles. E aí, sobre Superman 2, vai ter mais Super, mais Ben? Como é que vai ser? Alguém usou threads. Alguém usou threads, Merigo? Olha aí, As tem pessoas bastante estão usando. gente, viu, usando threads. O pessoal Eu geralmente... tredando muito, né? Tredando. Tredando. E aí, tredaram lá pro James Gunn e falaram assim: quando é que o Superman 2 sai? Ao que James Gunn respondeu: defina Superman 2. E é isso que a gente sabe até agora. Enigmático. Enigmático. Vai enfiar alguma coisa em algum lugar, não sei. Acho que ele Fala também aí. deve estar vendo, né? Acho que primeiro curte a brincadeira, né? Curte a primeira semana de estreia, depois vai ver. Depois o que vai pensa. fazer. Exato. Muito bem. Então vamos lá, discussão, primeiro sem spoilers. Aler Maron, você como nosso fã O maior de Superman, quadrineiro Isso. do grupo B9. conta aí como foi sua experiência desse reboot Tá. aí. A minha história não pode começar... Eu só consegui ver domingo, né? A minha história não pode começar no domingo. A minha história começa em janeiro de 1979. Superman estreou no Eita. Brasil no Natal de 78, mais ou menos. E eu lembro de tentar ir ver Superman em alguns cinemas. Estava tudo cheio, fila no fim de semana, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão e tal. E eu vi só em janeiro, passou o final de ano, então eu vi em janeiro. Meu pai era médico, meu pai foi pro consultório, mas meu pai era fissurado em cinema e tal. Então meu pai me levou pra ver Super-Homem. Eu, meu pai e meu irmão. E ele foi comigo, só que ele tinha que trabalhar, ele tinha consulta marcada e tal, não sei o quê. Então, mas o que ele fez? Ele entrou com a gente no cinema, pagou o ingresso, sentou com a gente no cinema, viu a primeira meia hora, 40 minutos do filme e saiu. Depois ele viu de novo comigo, mas ele saiu. Então, assim, primeiro, ele tava tão fissurado, aquele senhor, todo serião e tal, não sei o que, tava tão fissurado pra ver que ele viu comigo e tal, curtindo o filme, não sei o que. Aí ele, com o coração quebrado, saiu e tal. Ele foi salvar São Paulo, salvar o Rio de Janeiro. Salvar uma vida. Esse era o Alexandre de 6 anos e meio. Eu sou de 72, 6 anos e meio. Eu tava indo ver o filme com meu pai. Corta para 2025 e eu comprei o meu ingresso e fui ver eu e meu filho de 6 anos e meio.
Superman no domingo. Muito Então, eu tava muito ansioso. E eu mostrei os trailers pro Joaquim, meu filho, ele foi assistir comigo. E foi emocionante pra começar por aí, né? Porque tinha eu, o Grisalho, vendo o filme. E tinha também duas crianças de 6 anos e meio assistindo o filme juntas. E curtindo, né, os momentos e tal, não sei o quê. E tem um resgate muito foda nesse filme, né? Esse filme, ele consegue modernizar várias coisas, mas ele volta a esses valores essenciais atualizados, né? Quer dizer, mas ele volta aos valores essenciais de uma forma interessante daquele filme de 78. Que, enfim, você vai ver, o Super-Homem tá dando entrevista pra Lois, ele fala que defende American Way of Life e tal, não sei o quê. Tem aquelas coisas que eram daquele tempo e que hoje em dia são diferentes e tal. Então, eu e meu filho vimos o filme juntos, 2 garotos de 6 anos e meio juntos, em vários momentos, e o velho aqui agora, né, tem as suas ressalvas e tal, não sei o quê. E eu acho esse filme emocionante pra caramba, cheio de momentos muito bem pensados e muito bem desenhados pra falar com um público que vai curtir, vai pular no cinema e vai se amarrar e tal. Eu acho que, e de novo, acho que assim, essa coisa de ter uma criança de 6 anos e meio do seu lado, xingando o Lex Luthor, e pedindo autorização. Meu filho fica cheio de coisa, né? Pai, eu chamei ele de bosta. Ele quietinho lá, ele foi bonitinho, ele tava lá e eu chamei ele de bosta, eu odeio o Lex Luthor, porque ele ia vendo e sentindo essas emoções todas e acompanhando e entendeu? Então assim, é legal você ver essa bússola emocional, né? Como é que as pessoas, a pessoa mais inocente, ele mais diretamente acompanha a história, não, problema zero, não tem esse negócio de complicação. Ele viu o filme inteiro, sem menor problema, não dispersou, tava com a cara ali. Fiz isso há 6 anos e meio, gente. E 2 horas e pouco de filme, 2 né? horas de filme. Então, assim, não vem pra mim dizer que o filme é complicado, que eu sei que alguém vai falar, talvez o Merigo vai falar isso pra mim, mas assim, filme tem um monte de conceito, não sei o que, sei lá. E aí, pra terminar a minha explanação, depois a gente vai falar em spoiler mais, assim, tem uma coisa muito importante pra mim, que é o seguinte... quando eu era moleque, que eu lia gibi, gente, eu chegava na banca de jornal, eu comprava o gibi número 416. Era uma história no meio do caminho, você pegava a história continuando, entendeu? Exato. As pessoas todas se relacionam. Eu sempre falo isso falei aqui entre nós, falo pra todo mundo. Todo episódio de podcast é o primeiro episódio de alguém. As pessoas, elas entram, descobrem aquele mundo e vão depois, enfim, se interessarem, se você for capaz de cativar elas vão atrás. Isso Então, assim, é verdade, de coisa de quadrinhos eu nunca consegui fazer. Como que eu vou começar a entrar nesse universo? Eu não tenho como comprar o número 1, né? Não. E é isso que você falou, você entra no meio, né? E eu vou dizer isso assim, tipo, James Gunn, e não tô também atribuindo nenhuma genialidade à Marvel nesse sentido, mas uma coisa que eu gostei, por exemplo, quando eles introduziram o Homem-Aranha na Marvel, gente, não tem origem, não tem nada. O Homem-Aranha aparece no meio da Guerra Civil lá, mesmo quando vem o filme dele depois solo, o Homem-Aranha tá no meio da história. Você não precisa... Eu vi o James Gunn falando isso, né, acho que de história de origem. Ele falou, já acabou, chega de história de origem. Tanto que o começo desse filme, pessoal, é assim, rapidão aqui, tal coisa aconteceu. Eu acho esse início, cara, sem sacanagem, assim, olhando como roteiro, assim, cara, esse início, e ele é matador, assim. 300 anos atrás apareceu o primeiro meta-humano. 30 anos atrás, um extraterrestre caiu na Terra, não sei o que lá. 3 anos atrás, ele surgiu para o mundo, não sei o que lá. 3 semanas atrás, ele interviu numa guerra, não sei o que lá. 3 horas atrás, aconteceu o ataque a Metrópolis. É muito bom. 3 minutos atrás, ele sofreu sua primeira derrota. Pá! Ele cai no chão. E a história começa, cara. Tem uma introdução matadora e assim, tipo... brilhantemente sucinta, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas qualidades, tem um monte de coisa que a gente vai falar depois, então, assim, mas são qualidades, assim, um dinamismo, uma forma de contar a história e tal. E pra mim, assim, eu vou fazer só um paralelo com uma coisa, assim, eu adoro falar do realismo fantástico, né, da literatura latino-americana e tal, que é essa coisa assim, gente,
Americano é que é fissurado nesse negócio de que tem que explicar tudo ao mesmo tempo. Você vai ler Gabriel Garcia Marques, as coisas estão acontecendo ao redor das pessoas e elas reagem da maneira normal delas. Então elas vão tendo as experiências delas. Isso acontece o tempo todo no mundo, né? Juan Pablo Villa-Lobos é bem assim também. Eu chamaria isso de fazendo um paralelo, não é um termo para ninguém usar, mas assim, super-heroísmo fantástico. Você chegou lá, você entrou, você curtiu, você vai junto. Depois você vai descobrir o resto. Enfim, curti o filme com as ressalvas do velho, mas os dois garotinhos de 6 anos, amaram aquele filme. Muito bem. E você, Bia? Gente, cheguei sem esperar nada, adorei. Gostei muito da brincadeira. Eu não tenho nenhuma ligação com o Super-Homem, de forma nenhuma. Eu também não. Não tenho... você não, né? É verdade. É verdade, você é super casual sobre os super-heróis em geral. E aí, eu achei várias coisas, né? Eu achei que ia ser meio... Não sei, eu tá muito traumatizada com a DC do Zack Snyder, né? E ainda mais depois desse filme, dá pra ver... Nossa, gente, Zack Snyder estragou tudo, que horror! Tudo era feio, era cinzento, era pesadão, né? Esse filme é a cara do James Gunn. É muito James Gunn. Tem uma sequência ali de luta que toca 5 Years Time. Que, gente, há quanto tempo eu não ouvia 5 Years Time? E aí eu fiquei, meu Deus, essa música nessa Fazia cena... Fazia 5 anos que você não ouvia? Pois é. E aí eu falei assim, gente, mas é a lata dele fazer isso, né? Impressionante. Então, tem uma assinatura James Gunn gigantesca nesse filme inteiro. Eu acho que me mostrou que talvez... Veja só que coisa, a gente falou de Thunderbolts. O último filme da Marvel que a gente falou aqui foi Thunderbolts. Que eu e o Merigo gostamos de vários momentos, não gostamos de muitos outros. Moderadamente. E eu falei no final, eu fiz uma brincadeira que eu falei, a Marvel é um ex que me encontrou numa festa e tá tentando me reconquistar. Mas eu acho que eu não vou dar uma chance. A DC, meio que talvez eu dê uma chance, porque eles acenderam a luz do filme. Sabe, assim, é uma experiência que não é... Nossa, ligou a saturação da cor. Porra, que delícia, que deleite. E a história, ela é super história em quadrinho. Então você já sabe que vai ficar tudo bem no final. Você já sabe que vai ter algum vilão fazendo não, né? Todas essas coisas assim. Mas eu adorei, primeiro, a Lois Lane, da Rachel Brosnahan, que enfim, amávamos Mrs. Maisel, né? Isso. Gente, a Lois Lane dela é tudo. Não, o elenco é demais, tudo. né? O elenco ela é demais, ela atua muito bem. Ela é maravilhosa. Eu adoro essa atriz, aonde ela tá, eu também quero estar. Então, assim, fofa. E muito boa atriz. Esse Super-Homem, ele tem uma direção que é muito diferente do que eu tava esperando, porque o Super-Homem, ele é conhecido maldosamente como escoteiro, né? Ai, porque tudo tem que ser o certinho. Ai, nossa, não pode falar nada pra dona Super-Homem, que ela já fica aí toda carola, né, das virtudes dela. E o que eu achei interessante é que esse Super-Homem é carola na virtude, mas... as pessoas tiram sarro dele e ele fica numa boa porque ele sabe que essa é a fortaleza. Eu adorei a comparação quando ele fala que acreditar nas pessoas, salvar as pessoas é punk rock. Porque... Eu também achei muito maneiro. Cara, eles me ganharam. O filme, tava ok o filme. Com essa fala, eu falei, caralho, é isso. Porque não é colocado de uma forma... moral e bons costumes. É colocado de uma forma tipo, cara, é o meu lance é acreditar nas pessoas. Você quer ser cínico e não acreditar? Excelente. Porém, não encha o meu saco, porque o meu lance é esse aqui. Então, eu gostei muito, eu achei bem mais genuíno. Eu acho que muito do que o James Gunn falou, né, de se deixar ser genuíno, sem medo e tal, tá muito traduzido ali. Eu esqueci o nome do ator que faz o Super-Homem. Colin Sweat. Isso. Cara, ele tem a cara do Super-Homem. Eu amei ele. Tá muito bem caracterizado. David Corrin was wet. Corrin was wet. David Corrin was wet. Então ele David tá lindo. O uniforme mais clássico. Eu amei ele. Tá demais. E simplesmente Krypto, o Supercão, roubando a cena onde ele tá. Primeira coisa que acontece com ele, a gente fica, porra, o
cachorro não, tá maluco? É, tudo exatamente. Pô, Morre todo mundo, fazer mas não isso morre com o cachorro? Vocês estão doidos? Que isso? O Lex Luthor também tá super quadrinhão, Tem né? Ele é Nicholas vilanesco Hoult, porque ele né? gosta de fazer maldade. Mas dentro desse contexto, tá uma gostosura de assistir. Eu acho que eu não me importo muito com as grandes cenas de batalha, mas tudo bem, porque elas não são gigantescas. Então, mesmo eu que não me divirto muito nessas cenas, passa rápido, tá tudo bem. Então, eu gostei muito, eu estou bem animada pra ver o que vem. Olha isso, olha as frases que eu tô falando. Eu tô bem animada animada pra para o que ver vem o que por vem aí. aí com a DC. Muito foda, Olha gostei só. muito. É o que eles queriam, hein? Era E eles todo o conseguiram. plano era E esse. assim, cara, isso é, como eu falei, é o nome do James Gunn na tela o tempo inteiro. É a cara dele esse filme. E se ele vai colocar mais a cara dele em outros projetos como ele colocou nessa, eu quero ver. Boa, Vai, concordo Merigo, com agora é vocês, sua vez, assim. Merigo, vai. Eu gostei Fala, do filme. Acho que tem essa energia leve e divertida que foi prometida pelo James Gunn. Só que ele me fez ficar pensando o tempo inteiro no meu filho, né? Eu não fui com ele no cinema porque eles foram com a avó assistir, mas eu fiquei pensando, pô, ele deve ter ficado felizão, né? Porque é bem uma cara mais infantil, assim, né? De super-herói, menos aquela coisa sisuda. E daí, eu conversando com a minha mãe, ela falou, pô, ver a cara do Benjamin feliz já valeu o ingresso, assim, não acredito, realmente- que lindo. porque realmente ele ficou super empolgado. Então, eu acho que só o filme por isso já vale, né? Ele tem, como vocês falaram, um personagem que consegue convencer tanto pelo físico como pelo carisma, de mostrar essa vulnerabilidade, né? Que faz tempo que a gente não vê num super-herói. E a dinâmica dele com a Lois Lane, com a Rachel Brosnahan, é muito boa, né? Eles têm uma química ali inteligente e sarcástica, que acho que são as melhores cenas, são os dois juntos conversando, né? E acho que não fica... E o relacionamento deles, eu gosto muito... Vocês falaram dessa coisa de... vamos cortar logo o papinho de história de origem. Isso, eles estão Uma juntos. coisa... Isso, eles estão juntos, já sabe quem Ela que já é. sabe, E eu fiquei muito nisso. Ai, não, agora vai ficar naquele negócio da identidade dele, que não pode ser falado. Não, já sabe, já tá colocado, não guarda segredo. Eles estão juntos, a galera faz piadinha com isso. Então, essas brincadeiras eu acho que deixa o filme bastante ágil. Gosto, de novo, acho que tem que ter muita coragem pra não usar a trilha do John Williams. Acho que usa pouco, mas... Boa, você tem Mas razão. ele tem essa coisa da releitura, né? Tem. Que eu achei uma Faz um boa mix sacada. moderninho aí, né? Então, eu acho que realmente dá pra gente considerar no que o filme se propõe a melhor experiência desde o Christopher Reeve, né? Então, isso é legal no filme. Agora, só pra não dizer, né, que é só elogios, eu acho que você tem um roteiro super lotado, né? Eles enchem a boca mais do que eles conseguem mastigar em muitos momentos. Então são muitas sub-histórias Enchem a boca, mas consegue acontecendo. mastigar, é muito traduzido, né? O olho é maior que a barriga, Carlos Mendes. Esse é o... Isso aí, boa, perfeito. Então, tem muita coisa acontecendo, parece uma colagem de 5 HQs ao mesmo tempo, sabe? Não tem um foco claro, e o filme é curto, assim, pra considerar um super blockbuster de super-herói, né? A gente tá acostumado a 2 horas e 40, 3 horas, ele tem 2 horinhas ali pra contar tudo isso. Também acho que tem um tom, eu valorizo muito, dentro desse roteiro super leve, ágil, engraçado, eles colocarem essas pitadas de sátira política e de discutir comentários, né? Fazer comentários políticos bem atuais. Eu acho, inclusive, corajoso, né? Nesse momento, o conflito que tá no filme ali da Borávia, né? Com o Jar Rampur, é diretamente relacionado a guerras que estão acontecendo nesse momento. Sim. E só faltou em algum momento alguém gritar lá Palestina livre, né? Tava claro Você tá isso. falando Então que tem ideologia, Carlos Merigo? olha só, Superman woke. Superman que woke. absurdo. Superman que Meu lutou na Deus. Segunda Guerra.
Superman então, que foi criado por 2 meninos judeus e é essencialmente um imigrante ilegal, né? Porque ele cai no isso, planeta. então tem esses 2 subtextos, né? Tem a questão do conflito político, que eu acho bem corajoso que o filme traga. Não acho que o filme deveria se aprofundar nisso muito. O negócio tá ali colocado, dá pra entender e tá tudo bem claro. E também a questão de imigração, né? Inclusive porque a palavra alien, né? Isso, Alien em inglês também Exatamente. significa imigrante. E eles jogam isso na sua cara, tá lá. Eu acho que isso, pra mim, eleva o filme pra o que eu vou dizer agora, que eu acho que é uma diversão momentânea, assim, sabe? Ele, pra mim, não vai deixar um impacto duradouro, como outros filmes do gênero de super-herói. Eu poderia deixar isso passar, mas eu acho que esse ponto, é aquela frase de eu tenho o coração no lugar certo, sabe? Então, essas decisões... vou fazer uma referência aqui a guerras que estão acontecendo nesse momento, vou tratar de crise de imigração, de como que as pessoas enxergam isso. E eu acho que isso está muito, muito bem encaixado no filme, sem parecer forçado, né? Sem parecer, olha lá, James Gunn querendo ser woke, não sei o que. Não, pra mim tá de maneira natural dentro do filme, assim. Mas isso que a Bia falou, por exemplo, de batalha final, de novo, é aquele apocalipse urbano apocalipse urbano genérico, né? Guerra, prédios que caem, que quebram, que são... Isso. Concreto caindo. Mas também faz parte do show, né? Faz parte do gênero. Isso. Parte do gênero. Eu queria... tem coisa de fake news, tem lá os macacos fazendo campanha de fake news. Como é que é aquele negócio super shit? Super shit. Então, cara, encaixar esses temas dentro desse filme, eu acho que foi de uma boa esperteza, sabe? E outra coisa, de novo, gente, meu filho de 6 anos estava assistindo, essas coisas pra ele passam ao largo. Sim, entendeu? Você consegue colocar uma camada aqui que uma pessoa um pouquinho mais ligada no mundo ou vai se irritar ou vai gostar. Até aí, né? Beleza. Mas que não incomoda. Não incomoda. Meu filho, pra ele vê bem e mal, ele vê as coisas são muito simples, assim. E uma das coisas que me apaixonou nessa discussão do filme e na maneira como, de novo, olhar com os olhos de uma criança é essa coisa dele valorizar, assim, ele amou que o super-homem quer salvar todo mundo. Isso. Ele ficou apaixonado pela ideia de que o super-homem vai salvar o cachorrinho, vai salvar o esquilo, vai salvar a pessoa, vai salvar a velhinha, vai salvar a criança, não sei o quê. Exatamente. E grande parte do dilema dele ali o tempo todo é isso. E eu acho que, falando, de novo, antes dos spoilers, pra tentar queimar só algumas coisas antes dos spoilers, que acho que eu posso falar agora sem estragar nada, essa coisa do personagem em que... E isso é uma característica interessante de alguns heróis que às vezes se perde, é que essa característica dele, essa qualidade moral dele, se torna em grande parte o ponto fraco dele, e é muito bem explorado pelos outros personagens. Então assim, você, em vez de ficar tentando fingir que o super-homem não precisa ser assim, né, o super-homem pensa ser, né, uma frase clássica do Homem de Aço lá, estão pedindo que eu me entregue, mas será que a humanidade merece? Sim! Você mora aqui há 30, você cresceu aqui, você mora aqui, você acha que a humanidade não merece que você se ajude e tal, entendeu? Então, assim, essas questões estão absolutamente superadas. Isso não é uma discussão para esse personagem, entendeu? E aí, de novo, meu filho vai ver o Homem de Aço comigo depois, e aí ele fala assim, ele achou... Cara, os efeitos são realmente muito bons do Homem de Aço. De fato, o voo é incrível, tal, não sei lá. Mas assim, caraca, ele explodiu o posto de gasolina. Tem gente ali, pai. Tadinho. Então assim, coisa que o super-homem do Zack Snyder não tava ligado. Tá, claro que o super-homem do Zack Snyder salvava as pessoas e tal. Ele não é um idiota insensível. Mas ele não tem esse nível de empatia que esse personagem retorna. E pra uma criança de 6 anos, você fala assim, caraca, mas peraí, será que tinha gente... Juro pra você, eu não falei nada. Tinha gente naquele prédio, pai?
né? Tanto é que no final, no Homem de Aço, no duelo final, eles caem num lugar lá, tá cheio de seres humanos, e é ali que tem o dilema final do Homem de Aço do Zack Snyder e tal. Então, assim, esse retorno a coisas muito básicas que uma criança de 6 anos consegue entender, gente. Esse é o ponto, sabe? Tipo assim, eu fiquei moralmente... pensando, Ale, que pra mim é um entretenimento super eficaz, mas não tá muito longe de ser um clássico incontestável como eu penso no Superman original, né? Que eu sempre penso com pensando carinho. no Christopher Reeve. Christopher Reeve, Acho que só o tempo vai dizer. Acho que só o tempo Porque vai eu dizer, mas cresci com que... ele, Não, eu o primeiro. assisti, e pra Superman mim não. sempre aquela música, tudo sobre Superman original desperta uma emoção, né, e tudo. E talvez esse novo Superman vai ser isso pros nossos filhos, Exatamente o sabe? que eu ia falar, Merigo. Porque aí eu fui ver Superman com meu filho, fui ver Homem de Aço e fui ver o Superman de 78. Meu filho achou legal, bonito, achou o Super-Homem do Christopher, achou incrível, achou ele lindão, maravilhoso, incrível. Gostou da Margot Kidder e tal. Mas ele, por exemplo, e aí é nisso que os filmes envelhecem, não envelhece tanto pra mim, mas pra novas gerações, que eu tipo assim, não gostei do voo dele não. Ele percebe, porque é uma coisa banal, Sim, que tá em segundo pra- plano, mas Gostei ele do voo percebe, dele, é bom. tira ele da realidade do filme e tal, não sei o quê. Pra amarrar também, a última coisa antes dos spoilers, assim, eu acho que uma coisa que você falou aí que é importante, que eu tava aguardando pra dizer aqui agora, que é assim, a grande inspiração do James Gunn, e o James Gunn adora um autor muito específico, que é o Grant Morrison, não é por acaso que é a referência do Superman for All Seasons, Superman All Stars e tal, não sei o quê. O Grant Morrison é um alucinado por mitologia e tal. Sempre que ele entra num personagem, ele já escreveu histórias do Batman, escreveu histórias do Super-Homem. Algumas das melhores histórias da Liga da Justiça são do Grant Morrison. Algumas das melhores histórias do Batman são do Grant Morrison e tal. E uma coisa muito interessante que o Grant Morrison sempre introduz nessas histórias dele é essa noção de te jogar num universo que é muito grande, mas ele não precisa ficar te dizendo tudo. Então, assim, eu me senti mesmo no meio de uma história do Grant Morrison, em que você abre a história, aí tá lá, Lanterna Verde, Mulher Gavião, Homem... Lanterna Verde com o pior corte de cabelo que eu já vi. Isso! Senhor Incrível, sabe, Metamorfo, que porra é essa? Eles estão lá, rapidamente você entende o que eles fazem, e você vai embora, e assim... Se eles aparecerem de novo legal, se você gostar e tal, não sei o que, eles podem aparecer. Mas sem perder tempo. Sem perder tempo, sabe? Você vai lá, introduz o personagem rápido. Você visualmente, ou com um pouco de exposição, pra de repente cortar um pouco o filme, você explica o que aqueles caras são capazes de fazer, que na verdade ninguém sabe o que fazer com a Mulher Gavião, porque ela é uma guerreira e tal, não sei o que. É a que tá mais mal elaborada ali e tal, mas ela parece que ela vai aparecer no Pacificador, inclusive. Então, assim, rápido, vai. A mitologia está lá. Então, acho que... Por isso que eu falei dessa história do super-heroísmo fantástico, né? Eu introduzo você nesse mundo, eu não fico me explicando. Eu quero que você... Como o Pantera Negra foi introduzido no Guerra Civil, entendeu? Como o Homem-Aranha foi introduzido no Guerra Civil. Esses personagens, eles entram e você vai atrás deles. Eu acho que isso... de novo, pra gente mais velho, que fica meio que pensando nessas coisas, é mais assim, surpreendente, às vezes, nossa, mas o cara fez isso e tal. Mas ele entendeu isso, e eu acho que isso é muito legal, a maneira como ele faz isso. Assim, eu acho que o público que vai ver esse filme não precisa ter medo, não precisa ficar querendo saber tudo, vai embora. Vamos pros spoilers? Muito bem. Bora! Vamos! Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Breed is people! Gente, eu amei que tem a vilã, que é a cara de São Paulo, que é a vilã Mão de Maquita. Mão de Maquita. Ela é a mulher Mão de Maquita, gente. É maravilhoso. Só aquele barulhinho, eu falei, olha que vaca, sabe? Só dela ter esse negócio. Eu fiquei muito impressionada com essa cena que eles invadem a Fortaleza da Solidão, porque eu achei muito interessante, primeiro, né, essa coisa do vilão vilanesco que gosta de fazer maldades.
Foda-se, eles vão acabar com tudo. Tudo. Eles vão destruir o robô, destruir o negócio, cata o cachorro, vai fazer tudo. Não tem uma. Sei lá, eu sinto que antigamente, poucos anos atrás, com o Snyder, tinha uma coisa meio. Ele não pode ser um vilão barato que só destrói as coisas, ele tem que ser um grande mastermind da vilanesa que vai pensar em jogos psicológicos. Não! O jogo psicológico é pegar teu cachorro, é destruir o seu negócio, é copiar o seu DNA pra fazer um outro você. Inclusive, essa é uma das coisas que eu achei mais clichêzão, né? Que é lutar contra você mesmo obscuro, né? Lutar pela sua própria identidade com outro que é uma versão de você que você não reconhece, enfim. Mas eu adorei isso. Inclusive o Holt, como é que é o nome dele? Nicholas Holt, né? Nicholas Holt. Eu achei ele ótimo. É maravilhoso. Porque ele tá meio, inclusive me lembrou, não você vai ver o completamente. Nicholas Holt por aí, gente. Pega o IMDB, faz a lista. Não, no Mad Max, ele é gabarita, né? legal. Ele é muito bom. Ele é o menininho do About Boy. Escolhe bem. Ele me lembrou fisicamente, não, ele age muito diferente até do Smallville, né? Que também é ele mais novinho. Não, mas tem ecos do Lex do Smallville por causa da idade deles dois, são próximos. Isso, fiquei pensando nisso também. Não assisti tudo do Smallville, meu irmão, que é a pessoa do Smallville da família, e minha mãe também. Eu não fui tanto. Mas enfim, eu adorei isso. Eles são essa coisa, de novo, é muito quadrinho. Vou destruir, vou fazer não sei o quê, vou fazer o plano, vai dar certo, vou pra cima. Dá muito dinamismo, eu gostei. Eu amo o Lex Luthor Gamer. Eu amo o Lex Luthor Gamer, Merigo. Ah, é verdade. Lex Luthor Gamer. Ele põe lá uma galera lá de lã. De lã. E ele fica dizendo os movimentos pros caras. Eu achei aquilo muito divertido, muito Vai jogar engraçado. CS. O James Gunn chamou um amigo dele, Bradley Cooper, né? Pra fazer o pai do Super-Homem. O Seu Jorel. Isso, o Seu Jorel. Exatamente. E o negócio da mensagem lá dos pais... Gente. Isso é bem polêmico. Pra mim, foda-se, mas é bem polêmico, né? Muita gente ficou revoltadíssima. Eu fiquei pensando, será que isso aí os caras traduziram errado, estão zoando? Não, e aí não, eles falam, não, a mensagem é essa mesmo. Retcon, de certa forma, né? Eu não lembro eu não li tudo do Super-Homem toda a minha vida, eu li bastante coisa, mas eu não lembro de você ter esses personagens retratados de uma maneira, mas se você pensar de novo, voltar no Brightburn, por isso que eu citei lá atrás, o plano do Brightburn é mandar o garoto para ser o primeiro passo de uma invasão e tal, não sei que não é o caso aqui, é de repovoamento. Mas eu amei esse arco, né, falando agora assim, terminando buzzword de discussão de cinema. Eu amei essa ideia, porque eu acho que, dependendo de como você olha, eu acho que em filme comercial, eu entendo isso, eu me incomodo menos, né? Então, assim, eu gosto da maneira como ele vai criando esses pontos de referência no filme para depois amarrar no final. Então, assim, aquela coisa de... Quando ele tá todo arrebentado, ele fica vendo a mensagem fragmentada dos pais. E aí, quando chega no final, ali eu não cheguei a chorar, não, mas ali eu dei uma engasgadinha. No final, eu chorei. No final. Pai é aquele que cria, foi isso que... Quando no final. Porque ele, eu era até previsível, mas eu fui pego de surpresa. Quando ele fala assim, você quer ver os vídeos dos seus pais? Por um segundo eu falei, não é possível que ele... mas ainda? E aí quando passa o vídeo dos pais, aquilo ali me... Nossa, foi foda, foi foda. Demais, mas eu achei que nesse vídeo dos pais, aí ia exibir a mensagem real e mostrar que não era nada daquilo. E no fim parece que não. Eu gostei deles não fazerem isso, sabe? Tipo, eu entendi, assim... Os kryptonianos lá e tal, tem lá o ponto de vista deles. Eles estavam numa uma raça conquistadora, outra querem repovoar, querem trazer os kryptonianos de volta, aquelas coisas assim. Uma outra coisa que eu gosto, de novo, as bandeirinhas que ele vai deixando no filme, né? Então, assim, o Super-Homem, e de novo, isso é personagem e caracterização, né? Essa coisa de bondade em cima de tudo, mas assim, de acreditar, né? Então, essa coisa de que ele tá numa posição vulnerável com relação a Lois Lane, né? Ela que não quer, ela que não sabe se quer. Ele tá completamente apaixonado, ela tá ali, ela tá com ele, mas ela, assim, ela é o tipo da mulher que não precisa dele, não quer nada e tal, não sei. Ela tá com ele porque ela quer e quando ela não quiser, e essa coisa dele fala assim, eu te amo.
e ela não dizer nada. E você ter toda a jornada. Enfim, de novo, eu acho é um clichêzinho. Então, assim, você tem toda a jornada pra ela chegar no final e falar eu te amo. Então são essas coisas. De novo, porque essas coisas são recompensas emocionais. Você passa o filme com aquela coisa no fundo da sua mente. Aí quando ela traz aquilo de volta, fala, puta, cara, que legal isso e tal. Então, eu acho que nesse sentido, aí tá o roteirista James Gunn, muito hábil, muito consciente dessas bandeirinhas que ele vai ter que deixar e tal. Então, eu acho isso muito foda. E eu acho que, assim, essa grande trama central e assim, ali tá, de novo, é muito pessoal esse filme, cara. Ele transforma o filme em uma coisa muito pessoal, que é essa coisa dele, do cancelamento do Super-Homem, sabe? É assim, é claro que veio da experiência dele de cancelamento também, entendeu? Tipo, pô, peraí, pegaram tudo que aconteceu, estão distorcendo, não é possível, não sei o quê. A confusão, a desilusão, porra, não sei o que, a decepção, essas coisas todas. É muito legal. E aí essa coisa de quando ele vai no universo compacto, mega Grant Morrison isso, universo compacto, e você não explica. Você não tem que explicar. Ele um universo compacto. Meu, é um homem que voa, mais do que isso. Vai. E aí, aquela coisa dos que a Bia falou, dos macaquinhos escrevendo um monte de coisa, porque também, de novo, é a citação básica de se você jogar como é que é? Destruir um número reputação, infinito de né? macacos, digitando um número infinito de máquinas de escrever, iam escrever todos os livros da história da humanidade eventualmente, então não sei. Então essas sacadinhas, esses acenos e tal. Agora eu acho que esse miolo, eu gosto das lutas em geral, elas não me incomodam, não são longas demais, mas esse miolo eu acho que é a barriga do filme. Porque tem aquela sequência dele com a criança no colo e cai no rio de prótons. Gente, temos um a pior excesso, sequência. um excesso de crianças dando força para o Super-Homem, né? Um Eu excesso acho de uso de... Só faltou ele beijar bebê, né? Tem uma coisa assim... Quando comer as crianças, pastel na feira, as né? As crianças sobem a bandeira. Superman! Superman! Eu falei, nossa, tá bom. Mas eu acho que tem uma coisa... tudo bem. E tem uma coisa muito genial, uma escolha muito clara desse filme, que é assim, ele não resolve tudo sozinho. Ele é mega poderoso, mas assim, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é assim que a Lois morre no primeiro filme de 78. E aí tem uma das decisões mais bizarras da história, que é ele voltar ao tempo. Bizarro. Isso, vai voltar à Terra. É típica ideia de escritor de outro lugar que vai... Chama o Mário Puzo pra escrever, ele acha que é assim, vou fazer ele voltar ao tempo, não sei lá. Então, assim, tipo, essa coisa de trazer esses elementos de uma maneira inteligente, bem conectada na história, isso tudo me agrada, assim, eu curti pra caramba. E eu vou te dizer que Lex Luthor Gamer, acho que eu já cobri meus pontos mais importantes aqui, que eu não queria deixar de esquecer. Grant Morrison na veia, tá tudo lá, né? E o meu último spoiler é que meu filho já amarrou o cobertor no pescoço e já saiu pulando pela casa. Então temos mais um, né? One of Us. One of Us. Essa coisa que o Ale falou é a última coisa que eu queria falar também, que essa foi a minha parte preferida no Thunderbolts. Eu vou falar sem spoilers, caso você não tenha visto Thunderbolts. Que é a hora em que todo mundo se une pra salvar uma pessoa de cair, entre aspas, nas trevas. Né? Assim. É também uma das coisas que eu fiquei pensando muito. Extermínio. Tá muito comigo até agora, tá? Queria falar isso pra vocês. O Extermínio que a gente acabou de ver e fez o episódio. Eu tenho pensado nele com alguma frequência. Quem diria também, né? Que um filme de zumbi ia me impactar tanto. Mas nesse filme, existe também uma coisa que eu comentei no programa, que é você não abandonar a humanidade no sentido de sua parte humana, mesmo quando todo o entorno e todas as pessoas te dizem que fazer isso vai te destruir, vai ser a coisa errada a se fazer. E não é verdade. Isso tá muito no Super-Homem também. Eu acho que essa é uma nova fase de histórias de heroísmo em que o herói absoluto meio que morreu. Eu acho que
A gente não acredita mais nisso. Eu acho que o público não compra mais isso. Eu acho que o público que queria um herói absoluto também é um público que quer eleger presidente totalitário, entendeu? A vitória que vem pelo coletivo também tá no Super-Homem, né? Olha que foda, que maneiro. Ele vai com os amigos dele, a Lois vai lá ajudar, os amigos vão lá ajudar. Ele também descobre, até os robozinhos, gente, que são amigos dele também, que fazem as coisas. Essa coisa dele fazer uma intervenção, certo ou errado, ele ser questionado por ela de uma maneira assertiva. E ele se sentir colocado contra a parede e tal. E acho que a gente não pode não falar um pouco do Krypto, gente. A gente tem que falar um pouco do Krypto. Ele é muito neném. Como é que pode? 2 orelhas daquela. Dá 16 reais de Uber entre uma orelha e outra. Não tem dá. Tem uma quebra visual histórica do Krypto. Krypto sempre foi um animal mais altivo. Isso, ele era meio então, pastorzão, né? Aí ele conta a história de que é o cachorro dele, que ele adotou e tal, não sei o que lá. Mas assim, ele tem até o videozinho que ele mostra o cachorrinho dele, aí eles passando os filtros, as texturas, aí é um cachorro branco, o cachorro dele é cinza e tal, não sei o que, bem vira-latão e tal. Então essa coisa dele trazer esse personagem e ele usar o personagem como um baita truque. Porque o Krypto ali, ele age quase como se fosse, tipo assim, o id, né, do Super-Homem, né? É um lado que faz o que ele não teria coragem de fazer. Então, assim, Lex Luthor, não, você só... Pá! Que é uma repetição da cena do Hulk no Vingadores. Né? Puny mas, God. Assim, o Super-Homem... E aí o Joaquim falou isso comigo, falei assim, ele falou assim, mas ele não vai bater no Lex Luthor, né? E é isso mesmo, ele não vai bater no Lex Luthor. Quando ele tem aquele monólogo, que eu nem acho tão... Acho o monólogo um pouco mais... que é um monólogo sobre a humanidade e tal. Assim, não, cara, eu erro e não sei... Porque eu vi dublado por cima, né? Por motivos óbvios. E vou ver de novo sem dublagem sozinho. Vai que eles estão precisando de grana. Não, mas 220 milhões simplesmente de Alexandre Maron. Mas aquele monólogo final em que ele fala aquelas coisas todas pro Lex, aquela coisa toda... Então, assim, aquela sequência ali, aí fica claro ali, o Joaquim fala assim, ele não vai bater nele, né? Não faz sentido, ele vai prender ele. E eu achei muito legal, porque assim, na cabeça de uma criança de 6 anos, mata esse cara logo, aquelas coisas assim, sabe? Você acaba com esse desgraçado e tal, não sei o quê. Não, ele não vai, ele sabe que ele vai ter que prender ele e tal, não sei o quê. Porque quando ele fala assim, eu espero que um dia você consiga, não sei, ou seja... A intenção dele é essa, eu vou te entregar para as autoridades, seja lá como for, que é, né, o escoteirismo dele, mas a intenção dele sempre é essa, assim, tipo, eu acredito que é possível as pessoas continuarem... Ele não queria nem matar o lagartão? Queria pôr ele num zoológico intergaláctico? Não queria, exatamente. Então, acho assim, tem todos esses componentes muito... Até porque, se você olhar a Fortaleza da Solidão, desse Super-Homem da Era de Prata e tal, ela é um museu de coisas que ele foi encontrando nas aventuras universais e terranas dele. Então, armas que não pode cair na mão de ninguém, mas que ele precisa guardar para entender, para estudar, não sei lá. Então, ele tem essa... nesse sentido, assim, é muito esse Super-Homem da Era de Prata que nunca tinha sido retratado no cinema. Então, o James Gunn foi buscar... Ele foi buscar um veio que nunca tinha sido explorado, entendeu? E ele coloca aqui, só que ele usa o Grant Morrison, que é uma visão moderna, quer dizer, contemporânea, com essas pegadas de ficção científica e tal, não sei o quê, e traz pra esse personagem e amarra tudo num pacotaço. Muito bem, vamos dar notinhas? Vámonos! Começa aí a ler. Eu vou dar 4 estrelas. Boa. Você, Bia? 4 estrelas também. Eu vou de 3,5. Sabia. Ótimo. Mas 3,5 é bom, gente. Não, tá. 3,5 é bom. 3,5 é bom. Então, ó, deu dízima, deu 3.83333333. É 4. É 4. Que é 4. Muito Dependendo bem. do seu comportamento, mas acho que se comportou bem. Vamos 4. Então é isso aí, 4 estrelinhas do cinemático para Superman. Exato. E é isso, voltamos no próximo episódio. Isso aí. Obrigado, Beijo. gente. Beijo. Tchau. Para o alto e Beijo. avante. Tchau.